Bom dia, terceiro ano. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Aula de literatura. Hoje estudaremos a nova literatura portuguesa. Nova literatura portuguesa, certo? Na página 103 do módulo. Inicialmente, vamos entender do que se trata essa nova literatura. Então, nós temos um momento que é após o modernismo em Portugal, certo? O que é que vai surgir após o modernismo português? Vamos ter três movimentos. O primeiro é chamado de presencismo, o segundo é de neorrealismo e o terceiro é a literatura contemporânea já, certo? Mas algumas vezes entre um movimento e outro poderemos ter uma outra tendência que surge, mas que não consegue ter o mesmo impacto dessas três. É interessante perceber que o cenário político dessa época é bem conturbado. Portugal está passando por uma ditadura militar chamado de governo salazarista, o salazarismo. Então os autores não têm liberdade de criação. Eles ficam reprimidos durante esse período, não conseguem assim ter a liberdade que no Brasil alguns autores tiveram após o modernismo. Primeiro vamos entender o presencismo e o neorrealismo. O presencismo é o primeiro movimento literário que ocorre após o modernismo em português. Após o movimento orfanismo, que era baseado na revista Orfeu, nós temos o presencismo que é baseado na revista Presença. Esses autores jovens desse momento eles queriam organizar uma literatura que pudesse explorar as pesquisas no âmbito da psicologia. Então eles queriam fazer essa ligação da psicologia com a literatura. Esse é o objetivo do presencismo. Já o neorrealismo ele já tem uma temática um pouco mais política, já busca estabelecer um posicionamento mais político do que os presencistas. Para os neorrealistas, a literatura deveria contribuir para uma transformação social em prol de uma sociedade mais justa. Nesse sentido, os neorrealistas eles queriam tornar o cidadão, o indivíduo, consciente do seu papel dentro do cenário político e social que Portugal enfrentava naquela época. Agora nós temos a literatura de autoria feminina e também as tendências contemporâneas. Assim como aconteceu no Brasil, após o modernismo, após também a ditadura, a voz feminina começa a ganhar um cenário na literatura. Isso aconteceu em Portugal a partir do ano de 1960. Nós teremos o fortalecimento do feminismo, então teremos algumas autoras, algumas mulheres que ganham destaque na literatura de Portugal, certo? Entre elas nós podemos destacar Augustina Bessa Luiz, Maria Velho da Costa e também Sofia de Melo Brenner. Essas autoras se destacaram dentro da literatura de autoria feminina de Portugal após o modernismo. E por fim nós temos as tendências contemporâneas, que aí envolvem diversas manifestações literárias que ocorreram em Portugal após o modernismo. Entre os autores que nós podemos destacar dentro da tendência contemporânea, nós temos José Saramago. É interessante que ele foi começar a sua vida literária quando ele já tinha mais de 40 anos. Né? A maioria dos autores começam cedo, publicam sua primeira obra quando tem 27, 28 anos, alguns até antes, como é o caso de Clarice Lispector, que ainda era jovem, com 17 anos, que escreveu sua primeira obra. José Saramago ele começa com 40 anos e mesmo assim ele produziu muito, muito mesmo. Nós temos muitas obras de destaque. Poderemos citar aqui Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, são obras de destaque, e a principal, Ensaio sobre a Cegueira, uma obra muito interessante de José Saramago. Então, ele, mesmo com essa idade, já conseguiu produzir muito. Ele era ateu, tinha uma visão marxista, e ele levou isso para as suas obras, mas também sem exagerar, sem trazer uma perspectiva piegas ou com um sentimento exagerado ou de fácil leitura para que pudesse somente pregar ou doutrinar. Mas sim são obras muito bem elaboradas e que seria interessante vocês terem contato.
Atividade para casa, da página 106, não, a página 106 e a página 107, somente 2 páginas de atividade para casa, certo? Até amanhã com o nosso encontro na aula de redação. Tchau, tchau.